Bom, continuando então, o nosso workshop está dividido em duas partes. Na parte da manhã, palestras sobre o fenômeno El Niño e seus impactos, e no período da tarde, 3 grupos temáticos são responsáveis pela discussão técnica do evento, sendo eles o científico, o de impactos do fenômeno e um de divulgação das informações. A CEMET conta com parceiros estratégicos na realização e organização deste evento, sendo eles a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina, EPAGRE-CIRAM, a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Instituto Federal de Santa Catarina e, claro, os patrocinadores que viabilizaram para que este evento aconteça. Convidamos, assim, as autoridades que se encontram à mesa e que puderem permanecer no recinto para tomarem assento na plateia nos lugares reservados, a fim de acompanhar as atividades programadas. Aqueles que, por conflito de agenda, necessitem se ausentar, registramos os nossos sinceros agradecimentos. Gostaríamos de passar as seguintes informações de caráter geral. As perguntas para o palestrante ou a palestrante poderão ser feitas através do canal do YouTube da CEMET ou após a palestra pelos participantes presenciais. As perguntas serão selecionadas pela organização e repassadas ao palestrante ou à palestrante. Dando continuidade ao evento, convidamos para ministrar a palestra magna a professora doutora Alice Marlene Green, que irá abordar o tema El Niño, evolução sazonal de seus impactos e sua influência sobre variação intrasazonal. A doutora Alice Green é professora titular da Universidade Federal do Paraná, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, membro do painel de moções dos programas internacionais CLIVAR e GEO-X, coordenadora do grupo de trabalho sobre moções das Américas, fez parte do grupo de gestão da Comissão de Ciências Atmosféricas da Organização Meteorológica Mundial, do grupo de trabalho GTI, do painel brasileiro de mudanças climáticas e da revisão do relatório 5 do IPCC. Tem experiência na área de ciências atmosféricas, com ênfase em variações e mudanças climáticas. Boa apresentação, doutora Alice, fique à vontade. A senhora fica à vontade. Tá, eu vou abrir aqui então aqui para a senhora. Eu acho que não tem. Um apontador físico que eu possa mostrar? Não tem. Mas é melhor mesmo falar daqui, por causa da transmissão que está sendo online, tem que ser no microfone. Tá bom. O Rosi vem aqui. Eu vou deixar aqui no cantinho. A senhora acha que consegue... Quer que eu deixe aberto? Ele não aparece o apontador lá na... Se eu quiser mostrar alguma coisa lá na tela, como é que eu faço? A senhora não prefere? Porque aqui, não, eu poderia fazer aqui tranquilamente, só que eu gostaria que... Deixa eu ver. De apontar. Ah, perfeito. Perfeito. Bom dia. É uma satisfação voltar, visitar o meu estado natal, que eu adoro, do qual tenho muito orgulho.
o El Niño, esse fenômeno, ele é uma parte muito importante da minha vida profissional. Eu não vou me alongar sobre isso, mas o evento de 1982, 1983, que foi um El Niño que se estendeu por muito tempo, até o inverno do ano seguinte, 1983, quando ele provocou enchentes catastróficas em vários lugares do sul do Brasil, muito especialmente no Vale do Itajaí. Naquela época, eu nem sonhava em trabalhar em meteorologia. Estava trabalhando em outra área, eu sou formada em arquitetura e urbanismo e em física. Fiz os dois cursos simultaneamente. E trabalhei em arquitetura e planejamento urbano em Curitiba durante alguns anos, que foi uma experiência maravilhosa durante a Revolução Urbana que aconteceu em Curitiba nos anos 70, na época do Jaime Lerner, que foi meu professor, e fui convidada a fazer concurso para professor no Departamento de Física da UFPR, depois de ter me formado. E fui aprovada e comecei a dar aula, mas, ao mesmo tempo, como não existia dedicação exclusiva naquela época, trabalhava também em arquitetura. Mas, logo, logo, eu descobri que a docência, a pesquisa, o ambiente acadêmico eram realmente a minha praia. Era o que eu adorava fazer. E mal foi oferecida a chance de dedicação exclusiva, optei e larguei completamente arquitetura e planejamento urbano para me dedicar à vida acadêmica. Agora, eu fiz mestrado em ciências geodésicas. Já tinha terminado meu mestrado e estava decidindo qual área eu iria seguir no doutorado. E aí aconteceu esse evento de 1982 e 83, ou seja, de julho de 1983. Meus pais moravam em Rio do Sul, aí bem no centro de Santa Catarina. Já eram idosos. Felizmente, o meu irmão mais velho, que era médico, já morava lá, né, de volta do seu curso lá em Curitiba, já morava lá em Rio do Sul, felizmente. Porque o que ocorreu foi que eles tiveram que ser resgatados na madrugada, no meio da noite, já com água pelos joelhos de sua casa. E se não fosse meu irmão, talvez tivessem até morrido. E, aliás, a minha mãe, de forma indireta, morreu devido a esse evento um mês depois. Então, foi um evento que me marcou pessoalmente de forma muito intensa. Naquela época, praticamente não se conhecia nada sobre El Niño aqui no Brasil. Era um assunto que estava começando a ser pesquisado, comentado no exterior, mas se começou a falar, olha, essa catástrofe toda parece ter sido produzida por um evento chamado El Niño, que acontece lá no Oceano Pacífico equatorial, central, leste do Oceano Pacífico. E eu pensei, mas como algo que ocorre a milhares de quilômetros de distância do sul do Brasil pode provocar uma catástrofe dessa monta? Foi um impacto na minha vida, principalmente porque minha mãe era minha heroína. E eu resolvi me dedicar à área de meteorologia. Eu sempre brinco, eu não sabia nem o que era um vento geostrófico e fui fazer doutorado em meteorologia. Fiz todas as disciplinas que me apareceram pela frente, justamente para ter uma visão ampla da área. E meu objetivo foi justamente explicar como aquele evento tão distante, aquele fenômeno tão distante, impactou no sul do Brasil. Vou mostrar um pouquinho disso aí, porque eu acho que
é uma curiosidade que talvez atinja outras pessoas também. Pessoas curiosas devem já ter se perguntado, mas como é que um evento tão remoto, lá no Oceano Pacífico Equatorial, atinge de forma tão intensa o sul do Brasil? Portanto, eu tive uma forte motivação pessoal e uma forte curiosidade científica para seguir nesta área de pesquisa. E posso dizer que, apesar de todas as minhas experiências profissionais, que sempre foram muito ricas e sempre me ajudaram, inclusive, nessa área de meteorologia, como estas experiências, né, na área de meteorologia foram muito ricas e eu nunca mais tive vontade de mudar de área. Achei o meu nicho e achei a área científica que continua me motivando até hoje. Porque quanto mais você estuda, mais perguntas aparecem. E são perguntas que não querem calar, que enquanto você não tenta resolver, você não sossega. Bom, antes de mais nada, então, eu vou dar uma breve introdução a esse evento, que muitos de vocês já devem conhecer. O El Niño e Laninha são fases opostas de uma mesma oscilação. É uma oscilação do sistema acoplado oceano-atmosfera. O que significa isso? Que perturbações na atmosfera produzem perturbações no oceano, que, por sua vez, realimentam as perturbações na atmosfera, ou seja, existe um acoplamento entre essas perturbações. Em condições normais, aqui, ó, em condições normais, o que ocorre no Oceano Pacífico é que as águas as superficiais são muito mais quentes na parte oeste do Pacífico Equatorial, lá sobre a Indonésia, o que nós chamamos de continente marítimo, e são bem mais frias aqui, junto à costa da América do Sul. Esta situação ela é mantida climatologicamente pelos ventos alísios, são ventos próximos à superfície, né, que sopram de leste para oeste, empurrando essas águas superficiais mais quentes para a parte oeste e produzindo, né, a subida de águas mais frias aqui no oeste. Então, aqui vocês estão vendo a chamada termoclina, que é uma superfície de separação entre as águas superficiais mais quentes e as águas profundas mais frias. Então, esta é a situação normal, climatológica, o que faz com que, sobre essas águas mais quentes, lá no oeste do Pacífico, nós tenhamos convecção acentuada, ou seja, essas águas mais quentes aquecem mais o ar acima, existe mais evaporação e, portanto, existe mais movimento ascendente, convecção, formação de nuvens aqui nesta região, enquanto que no leste do Pacífico chove muito pouco, porque as águas são realmente bem mais frias. Então, essa é a situação normal. O que acontece durante El Niño? Aparece uma perturbação. A origem da perturbação, vocês não me perguntem, porque até hoje se discute. O que detona um El Niño? Existem várias teorias a respeito disso. O que inicia um El Niño? É uma perturbação justamente nessa situação. Então, por exemplo, esses ventos alísios aqui de leste para oeste, eles se enfraquecem e, portanto, essas águas superficiais mais quentes do oeste se estendem para leste, certo? E, com isso, carregam junto essa convecção acentuada que normalmente ocorre a oeste. Ou seja, começa a chover, começa a haver movimento ascendente, formação de nuvens, de chuva, aqui no Pacífico Central e Leste, numa região onde normalmente isso não acontece, onde normalmente não chove. E o que significa? Qual é a importância de passar a chover nesta região onde normalmente não chove? Ora, quando se formam nuvens, vapor de água é transformado em gotículas de água. E vocês lembram lá do ensino médio que isso significa uma mudança de fase, de vapor para líquido, e isso significa liberação de calor latente. Ou seja,
quando ocorre esta convecção aqui no centro do Pacífico, existe uma enorme liberação de calor na atmosfera, no lugar onde normalmente isso não acontece. Isto é uma forçante na atmosfera. E esta forçante produz perturbações atmosféricas que se propagam como ondas na atmosfera. É algo similar a eu ter um lago bem calmo, parado, e eu jogar uma pedra. Eu estou produzindo uma perturbação. E essa perturbação se propaga sob forma de ondas. Só que, num lago, essa propagação ocorre igualmente em todas as direções. Vocês veem a perturbação se afastando da forçante. Na atmosfera, existem caminhos preferenciais para essas ondas se propagarem, para estas perturbações se propagarem. E o sul do Brasil está justamente num desses caminhos preferenciais, como eu vou mostrar aí. Ah. Bom, então isso é o que acontece durante El Niño. Durante Laninha, é o contrário. Ou seja, a situação climatológica ela fica mais intensa. As águas no oeste ficam mais quentes e no leste ficam mais frias do que o normal. Bem, então, só como um exemplo, né? Na primavera de eventos El Niño, isso aqui significa setembro, outubro, novembro. Aliás, não, isso aqui é climatologia, certo? É a média. Então, em média, aqui no oeste do Pacífico, aqui sobre a Indonésia, existe um movimento ascendente. Isso aqui é uma célula, são células de convecção na direção zonal, na região equatorial, né? Normalmente são associados com o que a gente chama de células de Walker. São justamente estas células na direção zonal, nessa região equatorial. Então, temos movimento ascendente aqui, climatologicamente, no Pacífico Oeste, movimento descendente sobre as águas frias do Pacífico Leste, e aqui sobre a Amazônia, climatologicamente, movimento ascendente, sobre o Atlântico descendente, e ainda movimento ascendente e descendente sobre a África e o Índico. Isso é o que acontece normalmente. Isso aqui é a chuva média na primavera aqui sobre a América do Sul. Agora, durante a primavera de eventos El Niño, então, as águas do Pacífico Oeste ficam mais frias que o normal, as do Pacífico Central-Leste mais quentes. Então, esta corrente ascendente, que ficava normalmente aqui a oeste, ela é deslocada aqui para leste. E aí, ao invés de eu ter movimento descendente no leste do Pacífico, vou ter movimento descendente sobre a Amazônia e parte do Nordeste. Então, essa célula ela se desloca para leste. Tá? E também aparecem braços ascendentes e descendentes aqui sobre a África e o Índico. Bom, isso é o que a gente chama de teleconexão tropical, trópicos, ou seja, são ondas, a gente chama de ondas de Kelvin, ondas de Rossby equatorial, que carregam esta perturbação produzida pelo El Niño ao longo da faixa tropical, produzindo, então, perturbação aqui no norte e nordeste do Brasil. E o que tem o Sul a ver com isso? Ele não é afetado por essas células equatoriais. O Sul é afetado por teleconexões trópicos extratrópicos. O que acontece? Eu só vou passar um para frente. O que acontece é o seguinte, justamente, a formação de convecção aqui nesta região produz liberação de calor latente, como eu falei para vocês, que expande a coluna de ar, produz divergência em altos níveis, e esse ar divergente, sob a ação da chamada força de Coriolis, produz aqui centros de alta e de baixa e de alta pressão, ou seja, ondas de alta e de baixa pressão que se propagam. E vocês podem ver aqui um dos caminhos preferenciais
aqui nós temos o que nós chamamos de um padrão de teleconexão, que produz sobre os subtrópicos da América do Sul uma circulação ciclônica e anticiclônica. Quem tem familiaridade? Tá certo. Talvez até seja o caso de passar para o lado de cá, porque eu me dirijo ao público. Ele não está. Ok, vou tentar me lembrar. Então, quem tem familiaridade com meteorologia sabe que essa combinação ciclone, anticiclone em altos níveis produz movimento divergente bem aqui no meio dos dois, aqui a leste do que a gente chama dessa circulação ciclônica, ou seja, devido a essa perturbação, esse padrão de teleconexões, essa onda que propaga a perturbação na atmosfera, dos trópicos para os extratrópicos, nós temos esse enorme impacto aqui no sul do Brasil. Portanto, nós temos teleconexões numa rota tropical, que afeta lá o norte e nordeste da América do Sul, do Brasil, e temos uma rota extratropical que afeta o sul do Brasil e também outras partes do sudeste da América do Sul, como a Argentina e o Uruguai também. Tá? Muito bem, então agora vocês têm uma ideia de por que nós sofremos tão fortemente com El Niño aqui no sul do Brasil. Bem, algo que eu me perguntei, né, quando eu comecei a estudar e analisar essas coisas, nós temos aqui todo um aquecimento aqui no centro-leste do Pacífico. Tá? Em que região aqui esse movimento ascendente, essa divergência em altos níveis, deve estar mais concentrada para que eu produza este padrão o mais forte possível? Isso é importante para monitoramento, porque daí a gente olha lá no Oceano Pacífico e vê em que partes do Pacífico o El Niño está produzindo maior convecção. Se é numa região que é muito eficiente em produzir este padrão, é um sinal de perigo. E faz diferença, porque quando eu tenho El Niño mais forte aqui, por exemplo, no centro do Pacífico, é diferente do que quando eu tenho ele mais forte no leste do Pacífico. E isso foi um tema da minha tese de doutorado. Eu propus isso porque queria saber realmente de onde vinha toda a origem, né, dessa perturbação. E propus esta ferramenta chamada funções de influência, justamente para ver de onde estes centros de alta, de baixa, de alta pressão eram produzidos. E, nesta região equatorial, tinham aqui 2 centros de mais alta influência. E, realmente, por exemplo, se a gente olha em novembro de 2015, mesmo lá em 1982, tá? Na primavera, a gente via que nestas regiões aqui nós tínhamos grande convecção. Isso aqui é o LR, radiação de onda longa, que é um indicativo de convecção. Não vou entrar em muitos detalhes, mas só para vocês verem que é possível identificar os lugares de onde vem a origem da tragédia e monitorar esses lugares através desse instrumento. Ok. Então, acho que essa primeira parte, além dessas teleconexões, ou seja, influências remotas, né, existem também interações mais locais. Não pense que é coisa pouca sem importância. Logo vou mostrar a importância disso aí. Essas interações superfície e atmosfera, devido a anomalias, sempre que eu falo anomalia, é algo que se destaca da média, ou para cima ou para baixo. Anomalia positiva de chuva é a chuva acima do normal, negativa, abaixo do normal. Tá? Muito bem. Então, vamos supor, isso é um efeito que a gente descobriu lá por volta de 2007, e é algo que eu nunca tinha imaginado, mas os dados mostravam isso, de que existia uma relação entre chuva na primavera, aqui nesta região,
e a chuva no verão seguinte. Ou seja, o que acontecia na primavera tinha influência no que iria acontecer no verão seguinte. Justamente porque o que acontecia na primavera afetava a umidade do solo naquela região, portanto, afetava a temperatura próxima da superfície naquela região, portanto, afetava pressão junto da superfície, convergência de ar, levantamento, que nesta região, por isso que esse efeito é focalizado nessa região, porque aqui tem muita montanha. Este levantamento, essa convergência, era favorecida justamente por essa topografia, né? E isto acabava fazendo com que passasse com que houvesse uma mudança nesta circulação local aqui de anticiclônica. Lembra que eu falei que na primavera de ventos El Niño eu tinha aqui uma circulação anticiclônica aqui, ciclônica aqui e anticiclônica aqui, lembra? Pois muito bem. O que acontecia aqui na primavera fazia com que, no auge do verão, esta circulação mais regional aqui mudasse. E aí, de uma situação de seca aqui, se passava para uma situação de chuva acima do normal no auge do verão. Então, é um efeito mais local, uma consequência de um impacto de El Niño na primavera. Atenção que os modelos não reproduzem muito esse efeito, não. Por isso, nesta região aqui, isso é uma pena muito grande, nessa região centro-leste do Brasil, que engloba toda a região sudeste, que engloba parte do centro-oeste, que é onde chove o máximo possível no verão, praticamente chove tudo, toda a chuva anual no verão. A previsibilidade, o skill, o desempenho dos modelos é fraquíssimo. É a época do ano em que, nesta região, os modelos têm o pior desempenho, por causa desse efeito. Por quê? A natureza tende a inverter o sinal e os modelos tendem a persistir o sinal, porque eles não representam muito bem essas interações entre a superfície e a atmosfera. Bem, isso aqui eu vou deixar para depois, tá? Os impactos mesmo. Ok, então vamos ao El Niño de 2023-24. Vamos começar falando da situação atual e das perspectivas aí de grandes centros de previsão. Então, segundo o CPC, né, que é o órgão de previsão lá da NOAA, né, Administração de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, e este IRI, o Instituto, né, Internacional para Estudo de Clima e Impactos Sociais, bem na emissão, né, do estado do El Niño mais recente, há poucos dias atrás, disse que há probabilidade maior que 90% que o El Niño continuará ao longo do verão de 2023-24. Ele já iniciou e os modelos têm uma boa concordância em indicar que, pelo menos, ele vai se estender até o final do verão, né? Até lá por fevereiro e março. A maioria dos modelos não indica um El Niño muito longo, tá certo? Seria até o início lá do outono ou final do verão. Bem, a evolução recente das anomalias de temperatura da superfície do mar, né, o que estamos mostrando aqui? Vocês estão vendo que aqui o tempo, tá, evolui lá desde agosto de 2022 até agora, nesse presente mês. E aqui nós temos, em cada, digamos, passo de tempo, um corte, digamos, da temperatura da superfície do mar, em média entre 5 norte e 5 sul, ou seja, bem na faixa equatorial. Então, vocês podem ver que tinha temperaturas abaixo do normal no Pacífico Central e Leste, a América do Sul está aqui, a Indonésia está aqui, né? E nós tínhamos um Laninha. Vocês sabem disso, que até o ano passado nós tínhamos um Laninha,
que se estendeu até o início desse ano. Ó, até março, fevereiro de 2003, ainda tínhamos características de uma linha, né, enfraquecendo. E, a partir, então, né, de março, começou a haver esse aquecimento aqui na parte central e leste, caracterizando a entrada do El Niño. E vocês podem ver, né, que as anomalias mais fortes de temperatura da superfície do mar estão aqui na parte leste do Pacífico. E isto também, bom, mostrado aqui, né, aqui tem uma média dessas anomalias, né, no último mês, aqui no Oceano Pacífico, com anomalias mais fortes aqui na parte leste do Pacífico. Aqui seria a nível global, né, ou seja, esta parte do Pacífico, mas ainda temos aqui uma visão do que está acontecendo também no Atlântico, né, um aquecimento aí no Atlântico Norte e também ali no Índico. Bom, eu só estou mostrando isso aqui pelo seguinte: existem diferentes tipos de El Niño de acordo com a posição das máximas anomalias de temperatura da superfície do mar no Pacífico Equatorial. Elas podem ser mais no centro do Pacífico, tá certo? Aqui, nesta região mais central, aqui, nessa região que a gente chama de Ninho 4, ou na parte mais leste, nesta região que a gente chama de Ninho 3.4 ou Ninho 3, aqui. Muito bem. Olhando a evolução mais recente, aqui, ó, desde agosto de 2022, a gente vê que nestas regiões 3, 3.4 e 4, que são normalmente utilizadas para caracterizar evolução de El Niño, né, ou caracterização de existência de El Niño, o Ninho 3 é que está apresentando o maior aquecimento, né? O Ninho 3.4 aqui chega até menos de 1.2, enquanto que o Ninho 3 ultrapassa 1,5. E as previsões dos modelos, todos eles mostram temperaturas, anomalias de temperatura mais alta realmente no leste do Pacífico. Então, acho que é lícito supor que este será um El Niño do tipo leste, tá certo? Que é um El Niño canônico, mais tradicional. Portanto, nos impactos que eu vou descrever, vou focalizar os impactos desse tipo de El Niño. Não vou falar do El Niño central, porque não me parece ser o caso aqui. Bom, então, aqui, também como parte desta previsão, né, de montes de modelos aqui, podemos ver que um forte El Niño ele é indicado pela média dos modelos dinâmicos. Vocês podem ver que aqui nós temos projeção de temperaturas da superfície do mar nessa região, né, de Ninho 3.4, desde aqui, né, junho, julho, né, aqui, que é o início dessas previsões, até lá no outono do ano seguinte. Monte de modelos. Tem modelos dinâmicos, cuja média... será que tem uma outra bateria aí? Tenho a impressão que essa aqui está... Pois é, eu tentei, mas não. Não, olha aí, ó. Eu vejo ele se movimentando aqui na tela, mas não lá. É estranho, mas, infelizmente, é isso. Você tem, Reinaldo? Nada como alguém muito prevenido. Mas, então, vocês podem ver que existem duas linhas mais grossas ali, né? Uma em marrom e a outra em, de modelos dinâmicos. Isso aqui não vai funcionar lá. Só aqui. Não, aí não adianta. Não vai dar. Ah, tem pilha aí? Opa. Vamos ver se dá. Vamos ver como é que abre isso aqui. É daquela pequena, essa grande. Ah, não é do mesmo tamanho. Porque realmente tem um monte de coisas que é importante mostrar lá, localizar lá.
Vamos ver. Deixa eu colocar aqui, peraí, um pouquinho, professor. Porque daí eu poderia mostrar com o apontador do próprio mouse aí, né? Esse aqui, por enquanto, até mostra, Coloquei mas vamos ver. Não, olha, ele mostra aqui, tá vendo? Aham. Mas não mostra lá. Tenta apontar agora com o apontador. Ele tá ligado? Tá. Isso. Opa. Tá, lá. Não, mas tudo bem, eu vou continuar com esse, então. Bom, então nós temos a média dos modelos estatísticos, essa linha verde, e a média dos modelos dinâmicos. E, realmente, a média dos modelos dinâmicos está mostrando aqui, na primavera até o final do verão, um El Niño relativamente forte, com valores de anomalias de temperatura acima de 1,5 grau, lá nessa região Ninho 3.4. Tá? Agora, vamos ver o que nós aprendemos de um monte de El Niños passados, sobre os impactos de El Niño. Por que isso é importante? Porque nem sempre os modelos indicam esses impactos de forma correta, ou seja, eles não reproduzem corretamente os mecanismos desses impactos. Como eu já falei, essa interação entre superfície e atmosfera, geralmente os modelos não reproduzem. Mas vamos ver o que eles reproduzem, vamos ver o que os El Niños passados nos ensinaram. Antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha de quanto chove normalmente. Isso aqui é climatologia de chuva. Em cada região de 2,5 por 2,5 graus, vocês estão vendo um gráfico aqui de 12 barras, onde cada barra representa a média de chuva daquele mês. Tá? Então, vocês podem ver, por exemplo, que aqui nessa parte mais leste do norte e no nordeste, a estação chuvosa é o outono, devido a deslocamentos da zona de convergência intertropical do Atlântico. Que na maior parte da América do Sul, nós temos um regime de monção, ou seja, com muita chuva no verão e quase nada no inverno. E que nós temos um regime abençoado aqui no sul do Brasil, onde chove de forma bem distribuída ao longo do ano. Por quê? Porque nessa região nós temos também influência do regime de monção, mas temos influência dos ciclones que ficam viajando aí em torno do globo, né, nos extratrópicos, trazendo continuamente frentes frias, né, aqui para a nossa região. Então, nós temos uma chuva mais bem distribuída. E, seguinte, em algumas regiões, tem nessa chuva bem distribuída máximos relativos na primavera e no outono. Isso é importante dizer, porque vocês já vão ver que o El Niño ele afeta as chuvas em várias regiões, justamente na estação chuvosa. Então, o impacto é mais forte, inclusive. Né? Bem, então, aqui é só para mostrar para vocês de como a gente classifica El Niños centrais e El Niños leste, né? Um estudo que foi feito aí com uma aluna de doutorado. El Niño central tem, isso aqui são as estações do ano, tem as maiores anomalias aqui no centro do Pacífico, estão vendo aqui? E o El Niño leste, as maiores anomalias aqui na parte leste. Nestas estações de primavera e de verão, as diferenças, tanto na distribuição da temperatura da superfície do mar como nos próprios impactos, não são tão grandes. Mas, quando entramos aqui no outono do ano seguinte e mesmo o inverno do ano seguinte, quando o evento se estende, aí sim tem muita diferença. Eu poderia contar uma história a respeito disso, a respeito dessa última seca, 2020, 2021, aí no sul do Brasil, havia um El Niño ocorrendo. O pessoal diz, mas como é que pode? Um El Niño e com tanta seca no sul do Brasil? Acontece que era um El Niño do tipo central, que no outono
já começa... Ó, está aqui as temperaturas acima do normal, mas junto da América do Sul tem temperaturas abaixo do normal. Olha a diferença em relação ao El Niño Leste. E isso produz seca no sul do Brasil. Portanto, é importante entender essas diferenças entre diferentes El Niños, né? Tem um artigo que eu escrevi justamente a respeito deste assunto, dessa seca aí, e de como esse El Niño contribuiu para essa seca. E logo depois desse El Niño central, apareceu o tal da Laninha, que daí se estendeu e tornou, né, estendeu a seca também. Bom, então, vejam, no caso do El Niño Leste, que é o caso desse presente El Niño, o que acontece nas 4 estações do ano, considerando eventos passados? Então, aplicando testes estatísticos e identificando as perturbações, as anomalias mais consistentes, que aparecem de forma mais consistente durante esses eventos, então estão aqui os resultados. Na primavera, tá, nós temos mais chuva aqui no sul do Brasil e temos mais seca aqui nessa parte norte e centro-leste. No verão, essa chuva aqui no sul do Brasil, ela é empurrada mais para sudoeste, mais para o norte da Argentina e para o Rio Grande do Sul e parte do Uruguai. E onde tinha seca aqui, tende a aparecer chuva acima do normal aqui no centro-leste, é aquele efeito. E os impactos produzindo seca lá no norte se tornam mais fortes aqui no verão, que é o início da estação chuvosa ali, e também no outono, tá? E no outono, a situação lá de primavera, ela retorna no sul do Brasil, havendo mais chuva do que o normal, e olhem só, lá no nordeste, tem um impacto forte aqui, justamente na estação chuvosa, no sentido de redução das chuvas. Quando o El Niño se estende mais, nós ainda temos impacto também no sul do Brasil, no inverno do ano seguinte. Agora, olhando essas anomalias de precipitação sazonais, nós vemos que, poxa, não parece algo muito catastrófico, não é? Aqui são chuvas, anomalias médias diárias, né, durante essa estação. Agora, estas anomalias, elas não são uniformes ao longo da estação inteira. Tem meses que concentram a maior parte das anomalias, e isso é importante também. Por exemplo, em setembro, outubro, novembro, em setembro não aparece grande coisa. Mas em novembro, olhem só, isso aí são anomalias de estação, sazonais. Agora eu vou mostrar anomalias nos meses em que elas são mais fortes. As barras de cores, as cores indicam as mesmas quantidades. Aí vocês vão poder comparar. Olhem só. Em outubro, não tem anomalias muito fortes ainda. Em setembro é até mais fraco, mas olhem em novembro. Concentra muito efeito em novembro, em média, né? Vocês podem ver aqui que tem anomalias bem fortes, tanto no sul quanto aqui no centro-leste, que já é o início da estação chuvosa aqui. Em dezembro, fica mais fraco aqui, tanto aqui quanto aqui. Mas olha em janeiro, olha a inversão do sinal aqui, em janeiro, no centro-leste, e o deslocamento dessas anomalias fortes do sul do Brasil mais para sudoeste, no norte da Argentina, no Rio Grande do Sul e Uruguai. É importante ter uma ideia dessas variações dos efeitos El Niño, porque isso tem aplicação em um monte de setores. Eu vou até dar um exemplo. Vocês estão vendo que em janeiro, aqui, que em janeiro, o efeito aqui, em boa parte do sul do Brasil, é muito pequeno. E, inclusive, aparece uma regiãozinha aqui no Paraná, né, que até tem uma tendência
a diminuição de chuva em janeiro, enquanto que em novembro nós temos um tremendo aumento aqui, ó, de chuva. Estão vendo a diferença entre janeiro e novembro? Pois muito bem, se não me engano, no El Niño de 1997, 98, não me lembro com certeza se foi esse El Niño, mas foi um El Niño forte. Quando ele foi anunciado, né, de que iria acontecer, houve uma manchete numa revista de grande circulação nacional dizendo que estava entrando um El Niño e que ia chover muito no sul do Brasil, né, e que isso iria afetar o turismo no auge do verão, em todos os balneários aí. Resultado, veio muito pouco turista, né, no auge do verão, em janeiro, né, parte de fevereiro, para Camboriú e outros balneários, aí, provavelmente Florianópolis também, aqui no sul do Brasil, porque estavam esperando o dilúvio. Não choveu acima do normal exatamente no auge do verão. Na primavera, sim, choveu muito, como está previsto ali. Mas no auge do verão, não, e os hotéis vazios. No entanto, era possível, de certa forma, prever esta modificação devido a essa interação, né, superfície-atmosfera, que faz inverter o sinal aqui e em parte da região sul também. Isto não é algo determinístico, mas é um sinal estatisticamente significativo. Pode não acontecer em todos os El Niños. Depende do efeito na primavera ser forte o suficiente para detonar esta inversão, tá? No auge do verão. Mas é um efeito que existe. Muito bem, então isso aí são precipitações mensais. Vocês podem ver que nesses meses que mais concentram as anomalias, elas são bem mais fortes que as médias sazonais. Tá? Então é importante também conhecer em que meses são mais fortes. E, inclusive, aqui, ó, vocês podem ver que em abril e maio, né, retornam aqui, se o El Niño ainda está ativo, retornam esses efeitos fortes aqui no sul do Brasil. E se ele se estende por muito tempo, pode haver efeitos no inverno do ano seguinte. Isto são chuvas, são anomalias médias. Muito bem, se essas anomalias estão distribuídas uniformemente ao longo da estação ou ao longo do mês, elas não vão produzir tragédias. Vai haver chuva maior do que o normal, mas não vai haver enchentes, não vai haver deslizamentos, enxurradas, se elas estiverem uniformemente distribuídas, essas anomalias. Acontece que não é isso que acontece. E um estudo que nós fizemos mostra, isso é um resultado até meio surpreendente, que o El Niño ele impacta mais os extremos da distribuição de chuva diária do que perto da mediana. Ou seja, ele levanta mais o rabo da distribuição do que na chuva média. Portanto, ele afeta muito a frequência de eventos extremos. E isso eu vou mostrar agora. E isso é algo de muito interesse para a defesa civil. Porque, como eu disse, se as anomalias forem bem distribuídas, problema nenhum. Tá? Mas o problema é que elas não são bem distribuídas. Então, está aí anomalias da frequência sazonal de eventos extremos. Então, vocês podem ver, aqui é para estações, que já para as estações, né, aparecem efeitos significativos mais fortes do que sobre a própria chuva sazonal. Então, na primavera se espera aumento de eventos extremos, aqui é aumento em número mesmo de eventos extremos. O que a gente usou como limiar de evento extremo nesse estudo? É o que a gente chama de percentil 90. Tá? Ou seja, em média, acontecem num mês, em média, 3 desses eventos extremos, ou seja, 10%.
de 30 dias do mês, correto? Cada valor aqui representa acréscimo sobre esta média. Então, vejam que aqui existem regiões, né, em que praticamente dobra o número de eventos extremos em relação ao que acontece em média, climatologicamente. Aqui, vocês podem ver por mês. E olhem só aqui a concentração em termos de... Aqui, ó, de aumento de eventos extremos aqui em novembro. Um pouco mais para sudoeste aqui em janeiro. Estão vendo que em janeiro aqui, mais no norte da região sul, não aparece um aumento muito significativo. É aquela tal tendência à inversão, né? Já no outono, aparece aqui um aumento grande de eventos extremos, estendendo-se, inclusive, para a parte sul do sudeste, e, se o El Niño for muito longo, também no inverno do ano seguinte. Só para vocês terem uma ideia de números, olha, aqui, nessa região no sul do Brasil, aqui, que engloba Santa Catarina, Paraná, nesta região, no mês de novembro, em média, em El Niño, teria 6,3 eventos extremos. Em Laninha, só 1,2. Então, dá para ver que realmente tem uma diferença, né? E qual é a razão dessa diferença? Então, só para vocês terem uma ideia do motivo disso, aqui, ó. Aqui nós estamos mostrando, nessas duas figurinhas do lado de cá, o que acontece quando nós temos eventos extremos no sul do Brasil em novembro, qualquer novembro. Não interessa se é El Niño, Laninha, neutro, todos os novembros, pega os eventos extremos de todos os novembros e verifica que tipo de circulação está associado com esses eventos extremos e que tipo de fluxo de umidade produz esses eventos extremos. Não tem El Niño influenciando isso aí. É só a situação de eventos extremos. O que acontece? Nós temos aqui, associado com eventos extremos aqui no sul, um padrão em altos níveis de um ciclone anticiclone, que, lembra, eu comentei antes, né, produz movimento ascendente aqui a leste do ciclone, a oeste do anticiclone, em altos níveis. Tá certo? Em baixos níveis, ocorre também ciclone e anticiclone, só que um pouco mais deslocado para leste. E isto produz um fluxo de umidade aqui do norte para o sul, desse jeito. Ou seja, existe um fator dinâmico que faz com que o movimento ascendente seja favorecido aqui nessa região, e existe um fator, digamos assim, termodinâmico, né, de fornecimento de umidade para a produção de chuva nesta região, né, através desse transporte de umidade. Então, isso está associado com o evento extremo no sul do Brasil. Agora, vamos ver o que tem El Niño a ver com isso. Ora, o que eu mostrei há pouco, lembram que lá em novembro de anos El Niño se formava aqui um padrão de teleconexão que, em média, durante os novembros, produzia aqui um anticiclone, um ciclone e um anticiclone em altos níveis. Agora, comparem isso com isso aqui. Ou seja, são padrões muito parecidos. Ou seja, este padrão médio mensal durante El Niño favorece extremamente o fortalecimento deste padrão sinótico, associado com eventos extremos quaisquer, em novembro. Então, esses padrões sinóticos que vão se deslocando aqui, quando eles encontram um padrão médio, né, mais permanente, devido ao forçamento por El Niño, que é do mesmo tipo deles, eles vão se fortalecer e vão permanecer mais tempo neste lugar. E aí, além de serem mais fortes as chuvas, elas se prolongam por mais tempo. São frentes mais estacionárias, porque encontraram um ambiente muito propício
produzido pelas perturbações do El Niño. Então, é desse jeito que o El Niño faz com que frequência de eventos extremos e também intensidade sejam modificados durante o evento. Durante Laninha, é o contrário. Vocês lembram que eu mostrei lá a média durante El Niño em novembro, 6,3 eventos em novembro de El Niño e 1,2 em novembro de Laninha. Porque em Laninha, este padrão ali é o inverso. Ou seja, eu tenho aqui anticiclone e aqui ciclone, ou seja, bem o contrário do padrão sinótico associado com eventos extremos. Tá certo? Então, não é favorecido, né? Este padrão associado com eventos extremos não é favorecido pelo padrão associado com Laninha. Bem, e os modelos? Como é que eles representam esses impactos? Como é que eles representam esses impactos que a gente observa consistentemente associados com El Niño? Bom, eu vou mostrar um modelo só, que é um modelo que é utilizado aí no Brasil, do CPTEC, modelo de circulação geral da atmosfera, né, com uma forçante oceânica prescrita. Então, prescrevendo-se situação de El Niño, nesse modelo, o que se verifica é o seguinte, ó, eu estou aqui mostrando a situação, as anomalias observadas na primavera, e aqui o que o modelo mostraria para a primavera de El Niño. Se eu colocasse temperatura da superfície do mar forçando o modelo atmosférico do tipo El Niño. Bem, então vocês podem ver que, bem, há um aumento aqui na primavera, no sul do Brasil, e uma tendência à diminuição. Aliás, essa é a estação do ano em que os modelos melhor representam os impactos de El Niño. É a primavera do início do El Niño. Tá certo? Agora, se vocês já vão para o verão, onde aparecem aqueles efeitos locais também, olhem só. O modelo não representa esse tipo de evento aqui, não representa esse impacto mais forte deslocado aqui para sudoeste, fica muito fraco aqui. No outono, ele representa qualitativamente, embora ele desloque esses centros de maior impacto. Né? E, bom, isso aqui seria no inverno do ano seguinte, onde também existe aqui um certo exagero no modelo, né? Qualitativamente até reproduz. Agora, vocês podem ver, né, que os modelos, em alguns casos, não reproduzem mesmo o impacto, em outros casos, deslocam. Então, é interessante ter resultado de estudos de anomalias consistentes de eventos passados, justamente para ajudar nessa previsão. Tá? Bem? Só para vocês terem uma ideia de como isso pode ajudar, olhem só. Isto aqui foi o que foi observado, isso aqui é o que eu mostrei já, né? Baseado em El Niños passados, em novembro, dezembro, janeiro e maio. Eu acabei de mostrar isso aqui, né? Agora, isso aqui foi o que foi observado naquele forte El Niño de 2015 e 2016, que era um El Niño também predominantemente do tipo leste, e que vocês podem ver, ó, que seguiu aqui bastante bem os padrões. Olha, inclusive esta inversão aqui, olha aqui, ó. Estão vendo aí? Isso aqui foi observado em 2015 e 2016, ou seja, se eu me guiasse por isso aqui, não estaria mal. Agora, um assunto novo. A região sul, assim como a região centro-leste, é afetada, é claro, por muitas outras oscilações climáticas. E uma delas, muito importante, mais rápida que El Niño, é o que a gente chama de uma oscilação intrasazonal. Por quê? Porque o ciclo dela cabe dentro de uma estação. É a oscilação de Madden-Julia. Não é muito conhecida do grande público, mas produz muito impacto. Eu vou mostrar impactos só do verão, que são os mais fortes.
E como eles atingem, por exemplo, o centro-leste, onde a estação chuvosa é o verão, vocês já têm uma ideia de onde surge, em grande parte, a origem daquelas enchentes urbanas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, deslizamentos de terra, são produtos justamente de chuvas exacerbadas durante, por exemplo, uma semana inteira, em uma dessas fases dessa oscilação de Madden-Júlia. O El Niño tem um grande efeito sobre essa oscilação de Madden-Júlia, porque o El Niño ele muda o estado da atmosfera. Tá? Como eu já mostrei, ele empurra, por exemplo, a convecção lá do Pacífico Oeste para o Pacífico Central, produz teleconexões, enfim, ele perturba a atmosfera global. E perturba também essa oscilação de Madden-Júlia. E essa perturbação é muito importante no centro-leste do Brasil, principalmente no sudeste, como eu vou mostrar bem rapidinho, e o sul do Brasil também. Aí vocês vão pensar, mas, poxa, essa oscilação de Madden-Júlia, como é que eu vou saber quando é que ela acontece? Existem vários centros mundiais de bom renome que fazem previsão dessa oscilação de Madden-Júlia. Um deles é o CPC, lá dos Estados Unidos. Ele faz previsão de fases dessa oscilação de Madden-Júlia. Eu vou mostrar justamente os resultados aqui por fases. E o ICMWF, lá da União Europeia, também faz previsão. E também o centro lá da Austrália. Pode ter outros centros também, mas esses três eu me lembro agora. Certo? Então, essa oscilação de Madden-Júlia é uma célula convectiva, está aqui, ó, de movimento ascendente, movimento compensatório descendente, que se desloca desde o Oceano Índico, ó, isso aqui, né, passa por, na fase 1, pela posição desse movimento ascendente aqui, né, então a célula estaria mais para cá, fase 2 estaria aqui, 3 aqui, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso aqui é o centro do Pacífico. Quando chega nessa fase 8, esse ramo ascendente, essa forte convecção, ela some nas águas centrais e lestes do Oceano Pacífico, que são frias. Então, some. Aqui, ó. Quando chega aqui, some, aqui não tem esse movimento ascendente forte. Mas aparece lá na América do Sul, como eu vou mostrar. Por quê? Por causa de teleconexões trópicos-trópicos, do tipo do El Niño. E teleconexão extratropical, também do tipo do El Niño. Então, vamos mostrar bem rapidinho. Está aqui, eu estou mostrando aqui as fases 6, 7, 8 e 1. Né? Da 8 vai para 1 quando a oscilação continua. Né? Então, vocês estão vendo aqui divergência em altos níveis, associado com aquele movimento ascendente, convecção forte, ó, vai se deslocando, chega aqui, e, opa, aqui ela não se desloca, mas ela aparece aqui no centro-leste do Brasil. E aqui vocês podem ver o movimento vertical também se deslocando para cá, associado com esta convecção. E uma coisa interessante aqui é justamente o seguinte. Vocês podem ver que temos essa teleconexão tropical, mas quando chega nessa fase 8 aqui, opa, começa quando esta divergência, essa convecção, chega aqui no centro do Pacífico e nos subtrópicos, começa a formação de uma teleconexão extratropical, que vai justamente produzir muita chuva aqui no sudeste. Então, está aí o que acontece com a chuva normalmente. Estão vendo? Ó, aumenta aqui na fase 8, na fase 1, aqui no centro-leste. Pode aumentar, em média, 40% da chuva diária climatológica. Isso é muita coisa. Em média. Tirando todos os outros efeitos, considerando só o efeito dessa oscilação Madden-Júlia. E vocês podem ver que nas fases 3 e 4, ó, chove mais aqui no sul do Brasil. E
aqui é o impacto sobre eventos extremos, aumenta aqui na fase 1, aumenta aqui no sul do Brasil na fase 3, mas olha aqui. Daí nós fizemos uns testes para ver de onde saía essa teleconexão extratropical que tanto influenciava aqui o centro-leste e o sul do Brasil, e, usando funções de influência, nós podemos comprovar que é justamente devido a essa menor convecção, mas está situada numa posição muito influente, muito eficiente para produzir esse trem de ondas aqui. Então, é nesse lugar que a gente tem que ficar monitorando aqui, no Pacífico Central, Leste, Subtropical, Sul. Não são essas convecções super fortes aqui sobre a Indonésia e o centro do Pacífico que influem aqui no Brasil. É esta mais fraca, mas que está super bem posicionada, que vai produzir esse impacto. E aqui está o efeito de El Niño. Olha, precipitação. Na fase 1, do estado neutro, ou seja, sem El Niño, sem Laninha, nós temos esse aumento de chuva aqui no centro-leste. E olha o que acontece durante El Niño. Essa área atingida, ela é estendida e o impacto é muito mais forte lá. Se nós olharmos o aumento de eventos extremos, muito maior do que em Laninha e durante fase neutra, olha, durante El Niño. E se olharmos na tal da fase 3, aqui no sul do Brasil, tem uma tremenda amplificação do efeito também, olha, inclusive nos eventos extremos. Então, tem que ficar de olho nessa oscilação de Madden-Júlia durante o verão aí do El Niño. Muito bem, agora só mostrando algumas previsões do Serviço Meteorológico lá do Reino Unido. Ele mostra aqui para eventos, aqui, a temperatura da superfície do mar, setembro, outubro, novembro, então está aqui. Se estende, isso aqui é a última previsão que eles publicaram, né? Eu peguei ontem isso aí, outubro, novembro, dezembro. Também continua ainda a situação de El Niño. Vocês podem ver que é um El Niño leste, de acordo com essas previsões. Na primavera, é aquilo que eu falei, né? No sul do Brasil se prevê maior chuva, nessa metade mais norte aqui menos chuva. Outros centros de previsão, isso aí é lá dos Estados Unidos, né? Fazem previsões para essa primavera parecidos, né? Mais chuva aqui no sul do Brasil, menos chuva nessa parte norte e centro-leste. E aqui, lá da União Europeia, né, o ICMWF também está aqui a temperatura da superfície do mar. E, né, vocês vejam que aqui é para novembro, dezembro, não, desculpa, aqui, outubro, novembro, dezembro, primavera. Tá? Mais chuva no sul, menos chuva nessa parte mais norte. E quando vai, a última previsão deles é para novembro, dezembro, janeiro, ou seja, já entra no verão. Vocês podem ver que o modelo praticamente mostra a mesma anomalia. Ele não indica nenhuma inversão, nada. Continua com a mesma anomalia. Vamos ver. E já no IRI, muda alguma coisinha da primavera para o verão, olha aí, muda alguma coisinha timidamente. Então, é isso que os principais centros aí estão mostrando. Quem tiver interesse em alguns desses estudos, tem aí algumas referências. Muito bem, gente. Então, eu agradeço a atenção de todos, foi um prazer, é um prazer estar aí com vocês, que eu vou permanecer durante a tarde. Muito obrigada. Eu me cedi, né? Pessoal, bom dia. Bom dia. Eu sou Marcelo Martins, eu sou meteorologista, né? Queria agradecer mais uma vez aqui a doutora pesquisadora. Só a última transparência ali vale tudo, né, professora?
custa tempo e bastante... Mas Hã? é algo que tem uma motivação por trás, não é obrigação. É É um prazer. Eu já podia ter parado há muito tempo de fazer essas É coisas. para dar orgulho, E né? continuar a ganhar o mesmo tanto que eu ganho. Mas eu me divirto muito com isso. E acho que ainda posso dar contribuição nesse sentido. Que bom. É isso mesmo. Pessoal, a gente vai ter um pequeno intervalo agora, não é isso? A gente vai ter perguntas. Quem quer perguntas? As perguntas vão ser respondidas agora ou depois? Depois. Depois do café, senão o café esfria, né? E a gente também estava sendo transmitido aqui pelo YouTube. Tem muita pergunta aqui também, todo mundo lhe parabenizando, falando bem, não só da apresentação e da didática também, viu? Falando que você fala muito bem. Então, pessoal, convido a todos ali, se alguém quiser alguma pergunta agora, a gente faz depois do intervalo, depois do café, certo? Muito obrigado. Eu entendo perfeitamente. Porque a gente acaba se entusiasmando e se Professora, tem uma pergunta, eu vou deixar com a professora Marina, eu só faça uma, pessoal, anotem as perguntas, daí depois do café a gente pergunta aí para a professora Alice. Pode falar. Tá bom. Talvez eu não saiba responder todas, mas eu prometo que eu não vou enrolar. Isso eu já falo para os meus alunos também. Façam as perguntas que vocês quiserem. Eu posso não responder todas, mas não vou enrolar vocês. Vou dizer que não sei, posso até dar uma olhada, né? Mas se eu souber, é um prazer responder. Alice, eu queria agradecer a sua fala, muito legal. E essas coisas novas da oscilação de Madden também, né? É uma coisa simples, assim. Eu fiquei pensando nos padrões de temperatura e como os padrões de temperatura, eles termodinamicamente se traduzem em mais chuva. Porque tem vários lugares que a gente vê no mundo que o que muda é a temperatura, né? E que isso também está associado aos padrões de chuva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as temperaturas, né? O que muda em relação às temperaturas. Muito obrigada pela pergunta, extremamente pertinente. Sim, existem também impactos sobre a temperatura. E o maior impacto sobre a temperatura aparece justamente ali na primavera. Durante El Niño, toda aquela região centro-leste se aquece tremendamente porque ali fica mais seco. Durante El Niño na primavera, lembra? No sul chove mais, mas ali fica mais seco. Ficando mais seco, tem mais... A radiação é usada mais para calor sensível, para aumentar a temperatura, ao invés de evaporação, porque está mais seco o solo, tá certo? Muito bem, então isso aparece bem claramente. Desculpa eu não ter colocado, mas é que já estava ficando mais comprido. E eu sempre considero realmente que a precipitação é o parâmetro mais importante se tiver que escolher. Mas eu vou te dar mais ou menos um apanhado. Então, o que acontece? Durante El Niño, na primavera, no sul do Brasil, não tem um grande efeito. E já vou te dizer por quê. Chove mais, isso contribui para abaixar a temperatura. Por outro lado, vem ar quente e úmido lá do norte, devido àquele padrão ciclone e anticiclone. Portanto, o que diminui a temperatura devido ao aumento de chuva, aumenta a temperatura devido à advecção. Então, o efeito final não é muito grande no sul, mas no centro-leste, sim, aumenta bastante a temperatura. Aí muda aquela circulação regional ali no centro-leste, ali no sudeste. E em janeiro é impressionante. É um salto de novembro, por exemplo, para janeiro. Em novembro, bem quente na região, e em janeiro, temperatura baixa. Por quê? Porque choveu mais em janeiro naquela região. Tá certo? E depois retorna à situação de primavera. No sul do Brasil, o efeito sobre a temperatura não é tão grande justamente por causa disso. Quando chove muito, que seria primavera e principalmente o outono, tem uma contribuição de diminuição da temperatura por causa do aumento de chuva, nebulosidade e chuva. Tá certo? Isso contribui para diminuir a temperatura. Mas, por outro lado, tem essa advecção de ar quente e úmido do norte, que é uma advecção de ar então, mais quente, que ajuda a aumentar a temperatura.
Portanto, não tem muito efeito sobre a temperatura em si. Tá? Mas lá no Centro-Leste, lá tem um efeito, inclusive, dinâmico, no sentido, como você mesmo falou, no sentido de, aumentando a temperatura, diminui a pressão ao nível do solo, aumenta a convergência, geração de circulação regional ciclônica, onde antes, na primavera, era anticiclônica, ali no Centro-Leste. Tá? Ali, sim, a temperatura tem um efeito integrado, digamos, junto com a chuva, inclusive com essa tendência de inversão. Tá? Tá bom. Nós solicitamos uma salva de palmas à nossa ilustre palestrante. Registramos mais uma vez o agradecimento à professora Alice. E passo agora a condução dos trabalhos para o meteorologista Marcelo Martins, da EPAGRE Ciram. Agradeço a atenção de todos os senhores e vamos agora ao café, é isso? Senhor Marcelo, o senhor vai conduzir agora, então, os trabalhos. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Obrigada. O senhor é arquiteto? Meus cunhados, minha irmã e meu cunhado são arquitetos. Meu marido é.